Olá, pessoas, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite. É que eu tô de manhã. Essa semana, né? Ontem tivemos o anime de Panic! E lá, né, teve um tema que eu quero falar aqui com vocês porque é um tema um pouquinho difícil de se entender. Mas pra mim é fácil porque quem acompanha o canal há algum tempo sabe que essas coisas de viagem no tempo, essas coisas, eu conheço bastante, né? E antes da gente começar, já deixa o like, compartilha o vídeo. E eu estou fazendo alguns experimentos com algumas ferramentas do YouTube que eu não usava por preguiça. Então, acabou a preguiça, vamos lá, tá? No episódio em si, não vai estar na revisão semanal por causa disso. Temos o começo do novo arco, onde o protagonista começa a reviver o dia diversas vezes seguidas. Diversas não, acho que revive só quatro só. Mas tem um motivo para isso, tá? E em vez de eles falarem sobre Oito Infinito, Dia da Marmota, né? Para quem não sabe o que é isso, é quando um dia em si fica repetindo inúmeras vezes. A maioria das situações que levam a isso é uma coisa chamada de conversão de paradoxo. É quando um paradoxo, o que seria algo que está lá, que não deveria estar lá, né, faz com que o tempo se quebre e retorne para acontecer de novo. Porém, não é o caso, tá? O demônio de Laplace, né, criado por Simon Laplace, o físico que teorizou isso, diz que um ser com conhecimento universal, ou seja, sobre todo o universo, o famoso Deus Ex Machina, que muita gente já ouviu falar, ele tem esse conhecimento e é capaz de recolocar toda a informação de novo para que reaconteça, ou seja, aconteça de novo toda aquela situação daquele mesmo jeito e ele consegue fazer isso se repetir. Qual é a teoria do episódio, tá? Na base do demônio de Laplace foi desenvolvida uma teoria que quando uma pessoa deseja muito que algo que ela fez nunca tivesse acontecido ou que ela quisesse mudar aquilo, ela gera o efeito Laplace. Como o dia volta do começo e vai seguindo. O que acontece de diferente dos outros eventos que geram isso? O demônio Laplace, a pessoa sabe que o dia está se repetindo, sempre acontece os mesmos eventos, porém, a pessoa que sabe isso, ela não pode quebrar o ciclo do dia se repetindo. Ué, como assim? Exatamente. Isso mesmo que você entendeu. Não pode. Eita. Eu fiz um pequeno corte aqui que eu fiz um negócio. Então ela não pode quebrar o ciclo. O que acontece é o seguinte, tá? Como ele agora armazena toda aquela informação, ele não pode gerar mais informação, porque aquela informação já está limitando ele a guardar toda aquela informação e replicá-la várias e várias vezes. O demônio de Laplace seria o causador daquela situação e somente quem pode alterar a sequência para restaurar o ciclo, ou seja, fazer o que ninguém mais pode fazer. Então, aquele personagem, né? Eu falei personagem porque normalmente isso acontece em histórias, né? Fictícias, então sempre tem um personagem relacionado. Ele está ligado diretamente e é o único personagem que pode quebrar o ciclo, porque quem ele é, ou o que ele faz, ou onde ele está, é justamente a única coisa que pode alterar a sequência dos eventos. Como assim? Por exemplo, Xena, Princesa Guerreira, muita gente assistiu o seriado, e existe um episódio de Demônio de Laplace, onde ela acorda, o dia se repete todo, né? E ela fica tentando descobrir o que causou aquilo. O que é aquilo? É uma menina que quer ficar junto com um cara e tudo mais. E aí no final ela toma um veneno. E aí ela descobre que o cara ia ficar com ela. Que ele ia ficar com ela. E aí ela deseja lá pros deuses lá
para poder que aquilo nunca tivesse acontecido. E aí a Xena é a única que pode, porque o chakra dela, né, o bagulho que ela taca lá, né, para quem não conhece, é a única coisa que pode chegar ao local onde ela está a tempo de impedir que ela faça aquilo. Entendeu? Ou seja, somente a Xena tem algum item, algum artefato, alguma coisa que pode impedir ela do que aconteça. Por isso que ela é a única que lembra além da própria pessoa. E é assim que funciona esse termo e essa ideia. Assim como no episódio de Bunny Girl, o protagonista é o único que pode interferir e mudar. Por quê? Ele é um personagem que ele é atípico do resto. Ele é o único que está perto o suficiente para interagir com Laplace, né, que é a menina lá. E o que causou fica bem claro ali, que é o medo dela de ter que confrontar o rapaz lá, o cara, sobre namorar com ele. Então, causou o demônio foi justamente isso. Lá tem um negócio síndrome da adolescência que aparece lá, tá? Isso é outra teoria, tá? Essa teoria é muito louca. Diz o quê, tá? O embasamento social, eu vou falar bem difícil agora, depois eu explico. Embasamento social gera uma comoção comunitária, onde a reação e ação causa entre as pessoas. O que, que é isso? Tá? Quando muitas pessoas se sentem de determinada forma, elas causam aquilo ali. Tá? Como assim? Comoção é quando várias pessoas tendem a sentir o que uma pessoa está sentindo só. Né? Alguém já deve ter visto aquelas coisas, por exemplo, histeria coletiva. Né? Um monte de pessoas desmaia porque algumas desmaiaram e tudo mais. Né? Já tem um episódio do Dr. House, pra quem nunca viu, onde tá ele e a chefe dele lá, que eu esqueci o nome, no avião. Eu gosto do seriado muito e esqueci o nome, olha que vergonha. Estão no avião e aí começa todo mundo ficar com coceira, não sei o que, histeria coletiva. E porque um cara passou mal dentro do avião e o estresse de estar no avião é algo muito, né, nervoso e tudo mais. Na base disso, né, a histeria coletiva é gerada normalmente a partir de um evento em um local de estresse muito forte. Por exemplo, 10 pessoas numa sala quadrada fechada só com uma porta. Aí, uma delas tem diabetes. Só que as outras 9 não sabem disso. Então, ela começa a passar mal e desmaia. Ela respira muito baixo e tudo mais. Então, eles começam a achar que ela está morrendo asfixiada e que está acabando o ar. Então, todas elas vão achar que também está acabando o ar e vão desmaiar também. O nome disso é histeria coletiva, quando o efeito é causado na massa por uma situação de estresse que aconteceu com um indivíduo. No estresse geral causa aquilo ali. Os personagens no Bunny Girl, né, não vamos perder o foco, eles estão sofrendo de algo parecido. O que é isso? O evento comum, né, o que seria causado pelo antro comum, é um reflexo de todos os personagens. Por exemplo, o protagonista ainda não foi explicado o que aconteceu com ele e tudo mais, que ele foi parar no hospital e tudo mais, e ele também não lembra. Só que fica claro que tem alguma coisa em relação à irmã dele. A irmã dele, né, de tanto ela se importar com o que os outros pensavam sobre ela, a reação com o corpo. A menina lá que ele ajuda, de tanto ela querer ser invisível para o mundo, sumir, ela realmente começou a sumir. Como se o desejo dela fosse, né, causado aqui. Então, o demônio de Laplace encaixa totalmente na ideia do que eles estão apresentando ali, né? Tanto desejo, tanta coisa ali, tanto, né, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, que acabou causando. O nome disso é efeito borboleta, tá? Para quem não sabe o que é efeito borboleta, uma borboleta bate as asas em Taiwan, um furacão destrói a casa nos Estados Unidos. É mais ou menos isso aí, tá? Que toda ação tem uma reação proporcionalmente inversa. Se eu dou um soco num cara, alguém morre de queda
no quatro quarteirões para lá, entendeu? É uma ideia, coisa assim. Também já apareceu no Jurassic Park, né, a teoria do caos e tudo mais. É muito conhecida por causa do filme Efeito Borboleta, mas muita gente não sabe explicar o que significa. Tá? Significa que uma pequena ação pode gerar consequências enormes, né? Quem aqui já viu, né? Todo mundo aqui já, a maioria do pessoal está estudando, já estudou, já formou, vai lá e solta uma mentirinha ali de nada. Pô, beijei fulana, né? Tem muito. Moleque adora cantar vantagem, então é muito comum. Aí passa uma semana, passa duas, dali a pouco a menina tá com fama de falada. De que sai dando pra todo mundo, ficando com todo mundo, sendo que ela nunca fez nada, nem sequer beijou o cara que falou a primeira mentira. Porque a atitude dele começou a se espalhar. Ah, ela não falou nada, vou cantar vantagem também. E os caras começam. Então, é um efeito cascata, uma coisa vai levando a outra. Tudo isso, né, é um efeito real, tá? Por que real eu digo assim? Porque toda vez que você faz alguma coisa, ela tem uma consequência. Nada na vida é sem preço. Tudo você paga um preço na sua vida. Então, tudo na sua vida vai ter um preço real para você pagar lá na frente. E em Bunny Girl mostra muito isso, né? O personagem, ele é sincero e tudo mais, ele é direto. O que que acontece? Mesmo quando acontece algum mal entendido, alguma coisa errada, claramente as pessoas confiam nele porque sabem que ele não é aquele tipo de pessoa que vai fazer as coisas pelas costas. Que ele é uma pessoa direta e sincera. Então, ele é uma pessoa bem verdadeira. O que significa que você não precisa achar que ele tá mentindo, pensar que ele tá mentindo. Tanto é que no final do episódio a menina vai lá falar com ele, porque sabe que deve ter alguma explicação ali, porque ele não é aquele tipo de cara que faz as coisas e tá nem aí pros outros. Ele não é esse tipo de cara, né? E no demais, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Ah, eu queria entender mais sobre tal teoria, tal coisa. Deixa nos comentários aí, que aí eu venho e faço um vídeo explicando tudo bonitinho. Nessas coisas de viagem no tempo. Eu com esse cabelo tô parecendo um maluco, aquele maluco lá do Discovery Channel, acho que é. Não lembro se é do History ou se é do Discovery. Então é isso, pessoal. Falou, valeu, até mais, fui. Não esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar o vídeo.